Vamos dar continuação, teve uma interrupção aqui, eu não entendi bem, mas vamos lá. Como eu estava dizendo, é através da técnica da scanning que a gente vai estudar os verbos, no nosso caso, o present perfect, que antes de tudo, é necessário entender que o present perfect é um tempo verbal que esclarecerá como as coisas estão no presente. Então, present perfect, ele tem a finalidade de esclarecer como é que as coisas estão acontecendo no presente, no momento da comunicação, certo? Mas que depende de fatos que aconteceram em um tempo indeterminado. É muito importante a gente saber que esse present perfect também, ele tem uma característica muito importante. Vocês sabem qual é? É entender que a ação descrita na mensagem acontece em algum momento entre o passado e o presente. O present perfect tem essa característica. Ele é um momento entre o passado e o presente. Ah, mas isso é muito confuso. Não, não é confuso não. Vocês têm que entender que o presente perfeito, ele fica no meio termo. Ele tem uma característica também que na conversação ou no texto, você vai observar, ele vem com acompanhamento de advérbios. Advérbios que vão indicar o momento exato, né, do tempo que vocês precisam conhecer para poder entender bem esse tempo verbal. O present perfect, ele é a formação, nada mais é do que a formação do verbo, de dois verbos, aliás, vamos falar assim, de dois verbos. Um verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar e um verbo principal. Vocês lembrem que o verbo auxiliar do present perfect é o verbo to have, que é o verbo ter. É o verbo to have. Que ele vai ter a função de verbo auxiliar, por quê? Porque ele está complementando, ele está auxiliando o verbo principal. E esse verbo principal, ele vai estar conjugado no particípio. Certo? Então, present perfect, ele nada mais é do que um tempo verbal que está em meio termo entre o passado e o presente, pode estar vinculado a um momento, não é isso? Um determinado momento. Ele tem acompanhamento de advérbios temporais que vão ajudar você a entender. Às vezes você não consegue definir, por exemplo, never. Você vê uma frase que tem a palavra never. Never quer dizer nunca. Ou yesterday, ontem. Então, são esses complementos adverbiais que vão contribuir para que você possa compreender o contexto. E o verbo do present perfect, como vocês vão ver no material que eu preparei para vocês, ele é formado pelo presente do verbo to have, mais um segundo verbo, sendo que este segundo verbo obrigatoriamente tem que estar no particípio. E aí entra uma coisa bem interessante para vocês. O que? A gente geralmente associa os verbos terminados em ed, não é isso? A gente associa os verbos terminados em ed ao passado. A gente tem essa mania de associar ao passado. Só que aqui vai entrar o que eu quero que vocês vejam bem. Nem sempre o ed indica que o verbo está no passado, porque boa parte dos verbos no particípio, eles são formados com esse acréscimo do ed. Por exemplo, se eu digo I worked, eu trabalhei, passado, tá claro. Mas se eu digo I have worked, eu tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado entre ontem e hoje, é o meio termo, vocês lembram? Ele fica no meio termo. Então, é muito diferente eu falar I worked, eu trabalhei, de I have worked, eu tenho trabalhado. Então, esse present perfect, à medida que vocês forem estudando, que vocês forem lendo, vocês vão perceber que ele está vinculado a essa questão de ser um tempo verbal formado
por dois verbos, o verbo to have como verbo auxiliar e o outro verbo como verbo principal. Quem leva essa partícula ed é o verbo principal, certo? E aí entra um detalhe também muito importante que a gente não pode falar, que esse to have, na hora de ser conjugado, ele tem uma diferença. Se eu for conjugar com I, you, we e they, é have. Vou repetir. I, you, we e they é o have, certo? Mas se eu tiver utilizando he, she e it, terceira pessoa do singular, não tem erro, minha gente, não tem como confundir. Eu estou falando da terceira pessoa do singular. Quando eu estiver falando da terceira pessoa do singular, o que é que vai acontecer? Eu não uso have, eu uso has. Então, I, you, we e they have. He, she, it. Terceira pessoa do singular, eu uso o has, certo? Segundo os próprios estudiosos, o presente perfeito ele costuma ser bastante utilizado para destacar ações que começaram num tempo indeterminado do passado e que continuam até o momento, no momento da fala. Então, não é que tem uma tradução ao pé da letra. A gente associa muito com eu tenho comido, certo? Por exemplo, desculpa, eu não falei a frase, eu digo assim, he has eaten. He has eaten. Eu estou usando o particípio irregular. He has eaten. Ele tem comido. Se associa muito com essa terminação. I have worked. Eu tenho trabalhado. Porque é a questão do to have, que é o verbo ter. Então, lembrem, três coisas que não podemos deixar de falar sobre o verbo do present perfect. O primeiro é que ele é formado por um verbo auxiliar e um verbo principal, sendo que o verbo auxiliar é o verbo to have. É regra, não tem outro, é só o verbo to have. O segundo verbo é o verbo principal, que é formado pelo particípio, onde os verbos regulares tem o seu particípio formado pela partícula ed. A segunda informação, a terceira informação, que é a segunda, que a gente não pode deixar de falar, é que I, you, we e they vão ser usados com have. Have mais o verbo principal. Já he, she e it, terceira pessoa do singular, lembrem, he, she, it, terceira pessoa do singular, vão ser usados com has, certo? Vão ser usados com has. E não podemos também deixar de esquecer, esquecer de falar que esse present perfect, ele está vinculado com uma ação que começou lá no passado, num tempo indeterminado. Eu não sei o momento exato em que ele começou, mas que ele continua no momento em que eu estou falando. Ele continua. Então, é isso que a gente vai trabalhar. É a questão do skimming, do scanning, mas vamos dar uma ênfase bem grande ao uso dos verbos, principalmente não, vamos especificar o present perfect dentro de um texto, certo? Trabalhando o scanning, que é a técnica de leitura que trabalha exclusivamente com os conteúdos gramaticais, certo, gente?